Okay, good morning. Bom dia! It's incredible to hear the things that God is doing, isn't it? É muito incrível ver as coisas que Deus está fazendo, é ou não é? I mean, who would imagine that some young man from Japan would come to Brazil Quem poderia imaginar que um camarada japonês jovem viria para o Brasil and start a small company with sprayers, e começaria uma pequena empresa de pulverizadores, and then it would grow, e isso cresceria, and his children would come into relationship with God, e os seus filhos viriam ter um relacionamento com Deus, and would create a foundation like we just heard about. e criar uma fundação como essa que acabamos de ouvir a respeito. Only God can do this. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. But the thing that I know is true, Mas uma coisa que eu sei que é verdade, God has a plan for every one of us. Deus tem um plano desse para cada um de nós. Maybe you are not called to create a foundation, Talvez você não foi chamado por Deus para criar uma fundação, but all of us are called to serve in the kingdom of God. mas todos fomos chamados para servir no reino de Deus. You know what I discovered? Sabe de uma coisa que eu descobri? Every person was put on planet Earth to serve. Todas as pessoas foram colocadas no planeta Terra para servir. Some people never realize my purpose is to serve the needs of humanity. Muitas das pessoas jamais se deram conta de que o propósito da vida delas é servir às necessidades da humanidade. I meet young people sometimes that say, "Oh, I just don't know what I want to do. Às vezes eu encontro uma pessoa jovem que me diz: eu ainda não sei o que eu vou fazer da vida. I don't know what is my vision. Eu não sei qual é a minha visão. I don't know what is my purpose." Eu não sei qual é o meu propósito. I can tell you right now. Mas eu posso dizer agora mesmo: You were created to serve. você foi criado para servir. God created every human to serve. Deus criou cada ser humano para servir. God gave you experiences. Deus concedeu experiências a você. God gave you gifts and talents, Deus te deu dons e talentos. abilities Ele te deu habilidades to use to serve people. para serem usadas no serviço às pessoas. Some people listen to a vision like what is going on in Pompeii, Algumas pessoas ouvem uma visão como essa do que está acontecendo em Pompeia and they say, "Oh, I could never do that." e aí pensam consigo mesmo: jamais vou conseguir um negócio desse. Well, you are not called to do that. Você não foi chamado para fazer You're isso. called to do something that uses your gifts, your experiences, Você your foi talents. chamado para fazer alguma coisa que vai usar a tua visão, a tua experiência e os teus talentos. Some people say, "Oh, that's so wonderful what's happening in Pompeii. I think I will move there." Algumas pessoas dizem: gente, o que está acontecendo em Pompeia é maravilhoso, vou me mudar para lá. You're not called to move to Pompeii, you're called to transform your city. Você não foi chamado para se mudar para Pompeia, mas para mudar a tua cidade. But what God wants to do through each one of us is create a culture of blessing. Mas o que Deus chamou cada um de nós para fazer é criarmos essa cultura de bênção. And so we began talking last night about creating a culture of blessing. Então, a última noite a gente falou sobre criar essa cultura de bênção. This is the anointing on Veredas Antigas. Essa é a unção presente no Veredas Antigas. Is to touch the heart, É tocar o coração, transform marriages, transformar casamentos, transform families, transformar famílias transform culture in the e church, transformar a cultura da igreja transform culture in the e city. transformar a cultura de uma cidade. So God has called us to be agents of transformation. Então Deus nos chamou para sermos agentes de transformação. And this is a way we are called to serve. E essa é a maneira que fomos chamados a servir. So last night we began talking about a vision. Então, a última noite a gente falou sobre visão. What does God want to do in your life? O que Deus quer que você faça em sua vida? What does God want to do in your O que family? Deus quer que seja feito na sua família, In your church? na sua igreja? I asked you to write down a vision. Eu pedi que você escrevesse uma visão. Let's just review that vision again. Vamos dar uma revisada nessa visão. What did God speak to you last night? O que Deus falou com você a noite passada? I encourage you to get out your paper. Eu gostaria que você pegasse o seu papel What did God tell you? e visse aquilo que Deus falou com você. What am I supposed to do? E você descobrisse o que é que você deveria estar fazendo. What should my family look like a year from now? Ou como é que a minha família deve se parecer daqui a um ano? What should my church look like Como é que tem que estar a minha igreja in 1 year? em um ano? In 5 years? Em 5 anos? What should my community look like? Como é que vai estar a minha comunidade?
let's look at that paper again Dá uma olhada nesse papel novamente and just take a moment e gaste um tempo. and let's ask the Lord this E question. faça ao Senhor a seguinte pergunta: God, what else do you want to show me Senhor, o que mais que tu quer me mostrar about my family, sobre a minha família, about my church, sobre a minha igreja, about my city? acerca da minha cidade? How do you want me to be an agent of Como é transformation? que o Senhor quer que eu me torne um agente de transformação? Let's listen to what God says. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer. So let's take another couple minutes Então vamos gastar alguns minutinhos and just ask God, e perguntar a Deus: Lord, expand what you were telling me last night. Senhor, expande aquilo que o Senhor já começou a falar comigo noite passada. What do you want me to do? Senhor, o que o Senhor quer que seja feito? How can I become an agent of transformation Como é que eu posso me tornar esse agente de transformação? in my family, Na minha família, my marriage, meu casamento, in my church, na minha igreja in my community? e na minha comunidade. So, Father God, Então, Deus Pai, speak to us again. fale conosco novamente. Lord, what do you want me to do? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? What is in my heart for vision? O que o Senhor tem no meu coração? O que tu tens no coração em relação à minha visão? Just listen, Ouçam write down what God shows you. e escreva qualquer coisa que o Senhor te mostrar. Lord, in what areas do I need to change personally Senhor, quais são as áreas nas quais eu preciso mudar de forma pessoal to become an agent of transformation para me tornar esse agente de transformação in my family, na minha família in my church? e na minha igreja? Lord, how can I create a culture of blessing Senhor, como é que eu posso criar essa cultura de bênção in my family, na minha família in my church, e na minha igreja in my community? e também na minha comunidade? What will my family look like a year from now? Como é que eu vou enxergar a minha família? Como é que eu enxergo a minha família daqui a um ano? What will my church look like 5 years from now? Como é que vai estar a minha igreja daqui a 5 anos? Como que eu posso enxergá-la? Write it down. Escreva isso. Okay, I want you to continue to think about this vision through the weekend. Eu gostaria que você permanecesse pensando a respeito desse tema de visão durante todo esse fim de semana. Of what God wants to do through your life, O que Deus gostaria de fazer através da sua vida, your family, através da sua família your church, e também sua igreja, your community. a sua comunidade. Because anything that will transform a nation Porque qualquer coisa que venha transformar uma nação just starts very small. começa sempre muito pequeno. Starts in a family, Começa com uma família, starts in a church. começa com uma igreja. You just create one model, Você só precisa criar um modelo, a prototype um protótipo of what is a culture blessing. sobre o que é uma cultura de bênção. People see it, As pessoas irão ver they want it, e eles vão desejar and it e multiplies. isso vai se multiplicar. This is how you change a nation. É assim que se muda uma nação. Nobody changes a nation by trying to change a nation. Ninguém muda uma nação tentando mudar uma nação. Change a nation by letting God change them. Uma nação é transformada quando se permite que Deus mude a própria pessoa. That's how you can transform a nation. E é assim que começa a se transformar uma nação. Let God transform you. Então permita que Deus transforme você. So I want to talk this morning Então eu quero conversar nessa manhã about 9 factors that will stop you from accomplishing the vision, sobre 9 fatores que podem impedir você de cumprir a sua visão. or 9 factors that will help you to accomplish the vision. Ou 9 fatores que poderão ajudá-lo a cumprir a sua visão. So you should have a paper like that with those notes. Então você pode, eu acho que você tem aí com você as anotações como essa que a gente tem aqui. And you will need that paper now. E você vai precisar dessas anotações agora. 9 factors that determine your success as an agent of transformation. 9 fatores que poderão determinar o seu sucesso como agente de transformação. And I want you to apply these factors specifically to the vision
that you were just contemplating. E eu gostaria que você aplicasse esses 9 fatores à visão que você acabou de contemplar. Because if these factors have a positive influence in your life, Porque se esses 9 fatores têm uma influência positiva na sua vida, there's a very strong chance that this vision will come to pass. existe uma chance muito forte dessa visão se tornar realidade. But as you go through these 9 factors, Mas se você olhar por esses 9 fatores, you will find areas perhaps that you score very low. você talvez vai encontrar algumas áreas que você vai ter uma avaliação muito baixa. And if you don't change that, E se você não mudar isso, then it will be difficult to complete the vision. vai ser muito difícil para você alcançar a visão. Really, 3 things need to be true to complete the vision. 3 coisas precisam ser verdadeiras para se cumprir uma visão. You have to trust God. Você precisa confiar em Deus. The second one, A segunda delas, you have to have internal confidence. você precisa ter uma confiança interna. And the third is eliminate external factors that will stop the vision. E a terceira coisa é que você precisa eliminar os fatores externos que possam impedi-lo de alcançar a visão. So 3 things that will stop a vision are these. Então, as 3 coisas que podem impedir uma visão são as seguintes. I don't believe God really wants to do this. Eu não creio realmente que Deus gostaria de realizar isso. If you don't believe God wants to do this, Se você não acredita que Deus realmente quer fazer isso, you will reject the vision. você vai rejeitar a visão. You will not work hard toward that vision. Você não vai se entregar, não vai trabalhar duro pela visão. So you have to believe this comes from God. Você precisa crer que isso vem de Deus. The second thing, A segunda coisa, your own internal obstacles. os seus obstáculos internos pessoais. Many people think, okay, God wants to do this. Muitas pessoas pensam assim, tudo bem, Deus quer fazer isso, Well, who am I? mas quem sou eu? He can't use me. Ele não pode me usar. I'm not smart enough. Eu não tenho inteligência Not suficiente. spiritual enough. Eu não sou espiritual o suficiente. I don't have what is necessary. Eu não tenho tudo o que é necessário. That will stop the vision. Isso vai paralisar a visão. And the third thing, E a terceira coisa, external factors. fatores externos. Oh, my wife will never change. A minha mulher não muda nunca. So I can never do this. Então jamais vou fazer um negócio Oh, desse. my husband will never O change. meu marido não muda nunca. Oh, this vision is dependent on the choices of other people. Essa visão depende das escolhas de outras pessoas. My pastor will not allow O meu this. pastor jamais vai me permitir fazer um negócio desse. Oh, I don't have enough money. Eu não tenho dinheiro suficiente. I don't have a good team. Eu não tenho uma equipe boa. God never sends me the correct people to help us grow. Deus nunca me manda as pessoas certas para me ajudar a crescer com as coisas. These are all external Esses factors. são todos fatores externos. So we have to ask God, Então precisamos perguntar a Deus: how do I resolve each of these? como é que eu resolvo cada uma dessas situações? So this is really the foundation of these 9 factors. Então esse é o fundamento desses 9 fatores. Turn with me to Judges chapter 6. Vamos para Juízes capítulo 6. And here's what you need to know. Então aqui tem uma coisa que você precisa saber. God wants to use you Deus quer usar você to transform your culture, para mudar a sua cultura, to transform your family. para transformar a sua família. God wants to do this more than you want to do this. Deus quer fazer isso mais do que você mesmo deseja. This is His vision. Essa é a visão dele. This is His plan. Esse é o plano dele. He gave it to you Ele entregou a você because He wants to accomplish it. porque ele deseja que ela se cumpra. And it becomes a desire in your heart. E quando isso se transforma um desejo do teu coração, But you have to know that God put you in your family, mas você precisa saber que Deus colocou você na sua família, in your church, e na sua igreja, in your city, e na sua cidade, because He wants to transform the culture more than you do. porque Ele mesmo quer transformar essa cultura mais do que você mesmo deseja. So God had a plan for Israel. Então Deus tinha um plano para He Israel. wanted to use a man called Gideon. E Ele queria usar um homem chamado Gideão. And Gideon did not have a great vision for his future. Esse Gideão não tinha uma visão muito boa acerca de seu próprio futuro, But God chose him. mas Deus o escolheu. And God began to envision E him. Deus começou a comunicar a visão para ele. And it says in verse 11 of chapter 6, Então, em Juízes capítulo 6, verso 11, diz assim: the angel of the Lord came o to anjo visit do Senhor Gideon. veio para visitar Gideão. And Gideon, the Israelites had been
overrun by the Midianites. E os israelitas haviam sido afugentados, se espalharam por causa dos midianitas. And the Midianites were killing many Israelites. Então os midianitas estavam matando muitos israelitas. They were strong enemies. Eles eram inimigos fortes. And so Gideon was trying to thresh wheat. Então o que o Gideão estava tentando fazer era malhar o trigo. How do you thresh wheat? Como é que você malha o trigo? You take a pile of wheat and you throw it in the air. Você pega uma pilha do trigo, você joga para o ar. And it blows away the chaff. E aí a palha é soprada pelo vento. And the grain falls to the ground. E aí os grãos do trigo caem And no you chão. collect the grain. E aí você junta os grãos. In order to thresh wheat, you have to have some wind. Então, para que você possa malhar o trigo, precisa de vento. But it says here in verse 12 Mas diz no verso 12, that, not in verse 12, but it says in verse 11 diz no verso 11, that Gideon was beating out wheat or threshing wheat in a wine press. ele estava fazendo isso, malhando o trigo, num lugar aonde se amassava a uva. Now, where is a wine press? Então, o que é esse lugar, esse lagar do vinho? This is inside. Esse é um lugar fechado. There's no air, Não é em ar aberto. no wind. Não tem vento. How do you thresh wheat in a wine press? Como é que você então malha o trigo num lugar fechado onde se faz vinho? It's almost impossible. É quase impossível. Why is Gideon trying to thresh wheat in a wine press? Como é que ele está tentando malhar o trigo, separar a palha num lugar onde se amassa a uva para fazer vinho? Because he's hiding. Porque ele estava escondido. He doesn't want the Midianites to find him. Ele não queria que os midianitas o encontrassem. So he's hiding in a wine press. Então ele estava ali escondido no lagar do vinho. You know, he's trying to do something foolish. Ele estava tentando fazer uma coisa tola. And it says the angel comes to speak to him. Então diz que um anjo veio e falou com He's ele. beating wheat in a wine press Ele estava malhando o trigo no lagar do vinho. to save it from the Midianites. Para tentar se salvar dos midianitas. And let's read verse 12 Vamos, and 13. então vamos ler os versos 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Number one, Em primeiro lugar, Gideon doesn't believe God is faithful. ele não acreditava, Gideão não acreditava que Deus era fiel. Number two, Número 2, he doesn't believe in himself. ele não acreditava em si mesmo. I can't do anything. Eu não posso fazer nada. If I come out of the wine press, Se eu sair daqui do lagar do vinho, they will kill me. eles vão me matar. And God says to this guy E aí Deus fala com esse cara, who is hiding in the wine press, que estava escondido no lagar do vinho. and God says, E aí Deus diz: the Lord is with you, valiant warrior. O Senhor é contigo, varão valoroso. What? O quê? This is a valiant warrior? Isso se parece com um varão valoroso? The guy hiding in the wine press? O cara escondido no lagar do vinho? The guy who says, O cara que diz: where is God? Aonde que foi para Deus? He did miracles for our ancestors, Ele fez milagre pelos nossos antepassados. but it just lets us get killed. Mas agora ele está deixando a gente ser morto. He has no power. Ele não tem He poder. doesn't care about us. Ele não se importa conosco. He doesn't love us. Ele não nos ama. And God says, Mas aí Deus diz: valiant warrior. varão valoroso. What? O quê? Why is God saying that? Por que Deus está falando isso? God is speaking forth vision. Deus está falando para uma visão. God says to you, Deus está falando com você. valiant warrior. Você é um guerreiro valente. God says to you, Deus está dizendo para você: man of God, homem de Deus, woman of God, mulher de Deus, powerful spiritual warrior, um guerreiro espiritual poderoso, culture shaper, um transformador de cultura, modelador de cultura, agent of transformation, agente de transformação, blessed father.
Pai Your abençoado, children will serve God. os teus filhos servirão a Your Deus. grandchildren will serve Os God. teus netos servirão a It Deus. doesn't matter what it looks like today. Não importa as coisas como elas se parecem hoje. It does not matter how many battles you've lost. Não importa quantas batalhas você já perdeu. It doesn't matter how many defeats you have suffered. Não importa quantas derrotas você já experimentou. It doesn't matter if it's been 38 years in this condition. Não importa se você já está há 38 anos nessa situação. God comes to you today. O Senhor está vindo a você hoje. He says, valiant warrior. E Ele está dizendo, guerreiro valoroso. God sees something for your children you don't yet see. Deus consegue enxergar coisa nos teus filhos que você ainda não consegue ver. God sees something for your church you don't yet see. Deus consegue enxergar coisa na tua igreja que você ainda não consegue ver. God sees something for your community you don't see yet. Deus consegue enxergar coisas na tua comunidade que você ainda não consegue And you enxergar. have a choice. E você tem uma escolha. You agree with God's vision for the future, Ou você concorda com a visão que Deus tem para o futuro, or you agree with your current circumstance. ou você vai concordar com as circunstâncias que te envolvem. You can be like Gideon. Você pode ser como Gideão. But God, you don't understand. Mas você diria, Deus, você não está entendendo. I am nobody. Eu não sou ninguém. I am nothing. Eu não sou nada. If I come out of the wine press, Se eu sair daqui do lagar do vinho, the Midianites will find me. os midianitas vão me encontrar, They will kill me. vão me matar, I can't do anything. e eu não posso fazer nada. That's the current circumstance. Essas eram as circunstâncias presentes. But that's not the vision. Mas não era a visão. You agree with your present circumstance, Ou você concorda com a situação que você está vivendo, or you agree with God's vision. ou você concorda com a visão de Deus. God came to Abraham. Então Deus vem para Abraão. He said, you are a father of many nations, Deus vem para Abraão e diz para ele, você é pai de nações, a father of multitudes. pai de multidão. But God, Mas Deus, I'm 80 years old. eu tô com 80 anos. My wife is barren. A minha mulher, ela já está infértil. God did not say, you will be a father of nations. O Senhor não estava falando para ele, você será pai de nações. He said, you are. Ele disse, você é. You are. Você é. Your children serve the Lord. Os teus filhos servirão ao Senhor. Your family serves the Lord. A tua família serve ao Senhor. You are a transformer. Você é um transformador. You're an agent of transformation. Você é um agente de That's how transformação. God sees you. É como Deus te vê. Hail, mighty transformer. Você é um agente poderoso de transformação. Ken, who is he talking to? Com quem que ele está falando? Você. Você. Você era um transformador. Você é um transformador. Não será. Era. Não, é. É. Você é. Obrigado. Is the past. Oh, será? So here's the first principle. Aqui está o princípio número 1. God began speaking to you last night. Deus começou a falar com você noite passada. He's continuing today. E Ele está continuando hoje. His vision, É a visão dele. it's in your heart. Ela está no teu coração. What do you want? O que você quer? I want to see. Eu quero ver. Jesus said, Jesus disse, you believe I can do this? você acredita que eu consigo fazer isso? Sí, Señor. I believe that. Eu creio nisso. Yes, God. Pergunte a It's your Deus. vision. É a sua visão? You want to do O this? Senhor quer isso? You will overcome every obstacle. Você então vai superar todos os obstáculos. I cannot overcome all the obstacles. Eu não consigo superar todos os obstáculos. I can't change the hearts of other people. Eu não posso mudar o coração das pessoas, But you can. mas o Senhor pode.
And I believe you will. E eu creio que o Senhor fará. So here's the very first thing. Então aqui está a primeira coisa. You can look at your paper. Você dá uma olhadinha nas suas There's a anotações. little space on the side. Existem uns espaços em branco à esquerda. And I want you to put a little number there. E eu gostaria que você colocasse alguns números nesse espaço em branco. 1 to 10. De 1 a 10. 10 means, yes, this is strong in me. 10 significa, essa é uma área forte em mim. 1 means, 1 significa, I struggled in this area. eu tô lutando nessa área. This is difficult for me. Isso é muito difícil para mim. Be honest. Seja honesto. So the first area, Então a primeira das áreas, God's prophetic vision for you. a visão profética de Deus para você. Can you see what God sees? Você consegue enxergar o que Deus enxerga? Can you see your future? Você consegue enxergar o teu futuro? I listened to a man who works with many gold medal athletes. Eu conheci um homem que trabalhou com muitos medalhistas olímpicos. He's a psychologist who coaches them in their emotions and their thinking. Ele era um psicólogo e ele mentoreava esses atletas nas suas emoções e no seu psicológico. And he said every one of the gold medal athletes, Então ele me disse, cada um desses medalhistas de ouro olímpicos, they have already seen in their mind's eye themselves crossing the finish line and winning the gold medal. eles tinham que enxergar dentro da sua cabeça, eles cruzando a linha de chegada na corrida e vencendo a medalha de ouro. And so it's when they actually do it, Então, quando eles finalmente conseguiam isso, it's not the first time. não era a primeira vez. They've done it many times over and over and over in their own emotions. Então, eles tinham que repetir essa visão muitas e muitas vezes nas suas emoções. So about your vision Então, acerca da sua visão for your children, para os teus filhos, for your family, para a tua família, for your marriage, para o teu casamento, for your church. para a tua igreja, Can you see what it would look like você consegue enxergar as coisas como devem ser vistas? when the vision has come to pass? Porque When it's completed. Você enxerga ela muitas vezes antes dela vir a acontecer. Have you felt those emotions? Você já sentiu essa emoção antes? What does it feel like? Como é que isso se parece? What would it feel like Como é que você se sente when all my children serve the Lord? quando os meus filhos todos estiverem servindo a Deus? When my marriage is in complete unity? Quando o meu casamento estiver em perfeita unidade? When all the courses are functioning in my church? Quando todos esses cursos estiverem operando em minha igreja? And we have a culture of blessing. E quando a gente tiver uma cultura de bênção? The majority of people in my church are doing these 4 things. Quando a maioria das pessoas da minha igreja estiverem fazendo aquelas 4 coisas? What does that feel like? Como é que vai ser esse sentimento? Have you felt that? Você já sentiu isso? Have you seen that? Você já viu isso? Let yourself embrace that. Deixa você mesmo abraçar essa visão. Because people that can see the future, Porque as pessoas que conseguem enxergar o futuro, feel the future, elas sentem o futuro, experience it before it has happened, elas experimentam isso antes mesmo que aconteça. faith rises in the heart of these A people. fé cresce no coração dessas pessoas. I believe this will come to pass. E eu acredito que isso vai acontecer. If you cannot see the future transformed, Se você não consegue enxergar esse futuro transformado, you may not be able to make the changes you need to make in your own life to bring this to pass. provavelmente você não será capaz de promover as mudanças na sua própria vida para que essa visão venha a acontecer. So when God comes Então, quando Deus vem and says, "Hail, valiant warrior," e diz para ele assim: homem valente, valente guerreiro, can you see what it would be like to completely conquer the Midianites? você consegue enxergar como as coisas vão ser depois que vocês conquistarem os midianitas? In the beginning, Gideon could not see it, No início, Gideão não conseguia enxergar isso. but God continued to speak and speak and speak and speak. Mas Deus continuou falando, falando e falando. And Gideon was willing to continue to open his heart to the Lord. E Gideão continuou desejoso de abrir mais e mais o seu coração para o Senhor. Lord, what do you say? Senhor, o que tu tens a dizer? Lord, what do you say? Senhor, o que tu tens a dizer?
I was thinking about this for my own life. Eu estava pensando nisso acerca da minha própria vida. And the vision God has given me E a visão que Deus estava me dando, involves changing other people, que diz respeito a mudar a vida de outras pessoas. people I cannot control. Pessoas que eu nem posso controlar. I can't control their decisions. Eu não posso controlar a decisão das pessoas. But you know what? Mas sabe de uma coisa? I believe God can impact the decisions of other people. Eu creio que Deus pode impactar a decisão que as outras pessoas têm que tomar. And I know what I have to do. E eu sei aquilo que eu preciso fazer. Areas I need to change in. Áreas em que eu preciso mudar. Areas that I need a different attitude in my heart. As áreas nas quais eu preciso ter uma atitude diferente no meu coração. I was thinking of a situation in my own life, very frustrating, Eu estava pensando numa situação na minha própria vida que me trazia muita frustração. where people in my family make choices that are not good. De pessoas da minha família que faziam escolhas que realmente não eram boas. And when I started thinking about the transformation of others, Então, quando eu começava a pensar na transformação na vida de outros, the first thing I feel is a primeira coisa que eu senti era o seguinte: frustration. frustração. God, they are not changing. Deus, eles não estão mudando. Judgment. Julgamento. They should change. Eles têm que mudar. Why are they doing that? Por que eles não estão fazendo? And God was speaking to me last Então, night. Deus estava falando comigo noite passada. Can you see the future? Você consegue enxergar o futuro? Or you only see the present? Ou você só consegue ver o presente? Will you agree with what I speak about your family? Será que você consegue concordar com aquilo que eu já falei sobre a sua família? Or you just agree with what you see? Ou você só consegue concordar com as coisas que você vê? I want to bring transformation. Eu quero trazer transformação. And God said to me, Mas aí Deus fala comigo: do you believe I can do this? você acredita que eu consigo fazer isso? And you know the first thing in my heart? Sabe qual foi a primeira coisa no meu coração? Sim, mas isso. You know, you think of all, yeah, but what about this? E aí você começa a pensar daquele monte de coisa. E sobre aquele assunto? No. Do you believe I can do this? Você acredita que eu consigo fazer isso? Sí, Senhor. Okay, I agree with you, God. Eu concordo contigo, Deus. What is God's prophetic vision? Qual é a visão profética de Deus? Will you embrace it? Será que você consegue se apegar a I ela? can see it. Eu posso ver. One. No, I'm still in the wine press. Coloque aí nota 1 se você estiver dizendo, ainda não estou impressionado. 10. 10. I see it. Eu consigo ver. Write down 1 to 10. Escreva aí, dê a sua nota For de your 1 a vision. 10. The second one. A segunda. Does this vision hold internal value for me? Será que essa visão agrega valor, traz valor para mim internamente? Will I pursue this because I know it's from God? Será que eu vou perseguir isso, eu vou buscar isso porque é uma coisa que eu sei que vem de Deus? Because it's right? Porque é o certo? Because I believe it? Porque eu creio? Or I don't really believe it that strongly? Ou será que eu não consigo acreditar isso tão fortemente? Look with me in Philippians chapter 3. Vamos olhar em Filipenses capítulo 3. Let's read 7 through 14. Vamos ler de 7 a 14. This is Paul talking about his vision. É Paulo falando sobre a visão dele. Why he is doing what he is doing. Por que ele está fazendo o que está fazendo? Let's read 7 to 14. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma forma, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Do you think Paul will accomplish this goal? Vocês acham que Paulo iria cumprir essa visão, esse alvo? Yes, he will. Sim, ele iria. Why? Por quê? It has a 10 internal value. Ele tinha colocado nota 10 nesse valor interno. I have to do this. Eu tenho que fazer isso. This consumes my life. Isso está consumindo a minha vida. Because Jesus died for me. Porque Jesus morreu por mim. Jesus gave everything for me. Jesus deu tudo para mim. He owns the rest of my life. Ele é o dono do resto da minha vida. I want to use my life to accomplish this vision. Eu vou usar o que resta da minha vida para cumprir essa visão. It burns in his heart. Isso estava queimando no coração dele. That's a 10. Isso era nota 10. How strong is the vision in your heart? Quão forte é essa visão no seu coração? If it's a 10, Se for 10, you will fight for your family. você vai lutar pela sua família. You will pray. Você vai orar. You will fast. Você vai You jejuar. will fight. Você vai lutar. You will pray more. Você vai orar ainda mais. You will stand against the enemy. Você vai se posicionar contra o inimigo. And you will see victory. E você vai ver a vitória. But if this is a 1 or a 2, Mas se a sua nota for 1 ou 2, you will not fight. você não vai lutar. You will not change. Você não vai mudar. You will not do what is necessary. Você não vai fazer o que é necessário. And probably the vision will not come to E pass. provavelmente essa visão não vai acontecer. Number 3, Número 3, external value. valor externo. Does this goal provide external value? Será que esse alvo promove algum valor externo para você? Not as important as internal value, Não é tão importante quanto o valor interno, but still important. mas ainda assim é importante. By pursuing this goal, Então, perseguindo esse alvo, does it bring something external to my life? será que isso vai trazer alguma coisa externa para a minha vida? A new skill I need, Talvez uma nova habilidade que eu necessite. advancement in ministry, Talvez avançar no ministério. experience toward a larger goal. Talvez experimentar o alargamento desse alvo. If you perceive no benefit coming to you, Agora, se você perseguir alguma coisa que não traz nenhum benefício para você, well, most people will not pursue the goal. muito provavelmente as pessoas não perseguirão esse alvo. So the goals you wrote down, Então, os alvos que você escrever, is there a benefit to your church, será que eles serão benéficos para a sua igreja, to your city, para a sua cidade, to your life? para a sua vida? 1 to 10. De 1 a 10. What benefit comes to me? Qual é o From benefício pursuing que eu this vou goal. ter nisso por estar buscando esse alvo? What benefit comes to the kingdom of God? Que benefício isso vai trazer para o reino de Deus? What benefit comes to my church, Que benefício isso vai trazer para a minha to igreja? my city? Para a minha cidade? 1 to 10. De 1 a 10. 10 very strong, 10 se for muito forte, 1 not so strong. e 1 se não for tão forte assim. Number 4, Número 4. what's the cost? Qual é o custo? The opportunity cost. O custo dessa oportunidade. What does that mean? O que isso significa? All of us have limited resources, Todos nós temos recursos limitados, limited money, temos dinheiro limitado, limited time, nós temos tempo limitado, limited energy. nós temos energia limitada, We cannot do everything. a gente não consegue fazer tudo. So to accomplish this goal, Então, para poder alcançar, cumprir esse alvo, I will have to spend time, eu vou precisar gastar tempo, money, dinheiro, energy. energia. If I spend my time and money and energy here, Se eu gastar meu tempo, dinheiro e energia nisso, I will not be able to spend it here. eu não vou ter condição de gastar ali. So did I count the cost? Então eu preciso fazer a contabilidade do custo. If I pursue a goal in ministry, Se eu estou buscando um alvo no ministério, I have less time for my career, eu tenho menos tempo para dedicar à carreira, less time for my family. menos tempo para minha família. If I pursue a goal in career, Se eu estiver buscando um alvo na minha vida profissional, I have less time for ministry, eu tenho menos tempo para o ministério, less time for family. menos tempo para a família. But if I spend more time in family, Mas se eu gastar mais tempo com a família, less time for my career, menos tempo para a profissão,
less time for my ministry. menos tempo para o ministério. So this goal, Então esse alvo, am I willing to limit my time, money, and energy in other areas será que eu estou disposto a limitar meu tempo, energia e dinheiro em outras áreas in order to accomplish this? para alcançar isso? Have I counted the cost? Será que eu já calculei o custo? Do I understand what this really means? Você realmente entende o que isso quer dizer? Because if I say yes to this goal, Porque se eu disser sim para esse alvo, it means I must say no to this, and this. significa que eu vou ter que dizer não para isso, isto e aquilo outro. I struggle with this deception. Jan started laughing the moment I said this. Eu vivo pelejando com esse assunto. A Jen começou a rir quando eu começo a falar desse tópico aqui. Because many times I think I can do everything. Porque algumas vezes eu penso que eu dou conta de fazer tudo. Oh, I can go here. Eu posso ir ali. I can write a book. Eu posso escrever um I can livro. design a course. Eu posso desenvolver I can um curso speak at this novo. place. Eu posso pregar naquele And I lugar. can bless my children. E eu posso abençoar meus filhos. All at the same time. Eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. No, it's not possible. Não, isso não é possível. If I say yes to this, Se eu disser sim para isso, if I say yes to go to a conference in Pompeii this weekend, se eu disser sim para vir numa conferência em Pompeia nesse fim de semana, I have to say no, I will not be at home to play with my grandchildren this weekend. eu tenho que dizer não, eu não vou estar em casa para brincar com os netinhos esse fim de semana. I cannot do both. Eu não consigo fazer os dois. So did I count the cost? Então eu tenho que fazer as contas. If I have a goal Se eu tenho um alvo to help a team in Brazil create a culture of blessing, de ajudar a nossa equipe no Brasil a criar uma cultura de bênção, on that weekend, naquele fim de semana, I cannot create a culture of blessing with my grandchildren. eu não posso criar uma cultura de bênção com meus netos. I have to understand Eu that. preciso ter entendimento disso. So when you look at your goal, Então, quando você olhar para os teus alvos, you understand the cost você precisa entender que vai haver um custo for your family, para a tua família, your children, para teus your filhos, grandchildren, para teus netos, your church, para a tua igreja, your money, para o teu dinheiro, your physical health, para a tua saúde física, your energy. para a tua energia. Count the cost. Faça as contas. So in the goal you're looking at, Então, para esse alvo que você está olhando, do you have enough time? será que você tem tempo suficiente? Do you have enough energy? Será que você tem energia para isso? Do you have enough money? Será que você tem grana para isso? Do you have physical health? Será que você tem saúde para isso? Do you have what you need? Será que você tem o que é necessário? 10? 10? I have everything I need. Eu tenho tudo que eu preciso. I counted the cost. Eu já fiz as contas. I understand what I am saying no to so I can say yes to this goal. Eu entendo todas as coisas para as quais eu tenho que dizer não para poder dizer sim para esse alvo. 1, I didn't really count the cost. Eu ainda não fiz as contas. I have many other things I need to do. Eu tenho um monte de outras coisas que eu preciso fazer. I'm not sure if this is top priority. Eu não tenho certeza se essa é minha prioridade número 1. Maybe it's priority number 7. Talvez seja a prioridade número 7. If it's priority 7, Se for prioridade 7, it will not happen. isso não vai acontecer. Many people at the beginning of the year, Muitas pessoas no início do ano, they write down their New Year's resolution. eles escrevem a sua resolução de ano novo. Oh, I'm going to lose weight. Eu vou perder peso. Esse é number one for everybody. You know why you never lose weight? Sabe por que você nunca perde peso? These 9 factors. Por causa desses 9 fatores. You didn't count the cost. Você não fez as contas. You didn't realize what you will need to change. Você não pensou naquilo que seria necessário mudar. You didn't adjust your nutrition. Você não ajustou a sua nutrição. You didn't adjust your diet. Você não ajustou a sua dieta. You didn't change your exercise. Você nem sequer mudou os teus exercícios. You didn't establish daily habits that you need. Você não estabeleceu os hábitos diários que são necessários. So this is not a goal. Então isso não é um alvo. This is a dream. Isso é um sonho. What is a dream? O que é um sonho? This is something that happens to people while they are asleep. É o tipo de coisa que só acontece quando as pessoas estão dormindo. But nothing happens when they are awake. Mas quando elas estão acordadas, não acontece absolutamente nada. So is
this goal to create a culture of blessing, Será que esse é o alvo que vai criar uma cultura de bênção? is it just a dream? Ou será que é apenas um sonho? Or is it really a vision? Ou será que realmente é uma visão? Because a vision Porque uma visão needs 8, 9, or 10 in every one of these areas, precisa ser avaliado com as notas de 8, 9 ou 10 em cada uma dessas áreas. or it will not come to pass. Ou então isso jamais vai This acontecer. is why people's New Year's resolutions never happen. É por isso que a maioria das resoluções de ano novo das pessoas nunca acontecem. Oh, I will double my income next year. Eu vou dobrar minha renda no ano que vem. I will lose weight next year. Eu vou perder peso ano que vem. Oh, I will spend time in my marriage and really increase intimacy. Eu vou gastar tempo do meu casamento e nós vamos aprofundar a nossa intimidade. Well, if you don't have 8, 9, and 10 in every one of these areas, you will not. Mas se você não conseguir colocar 8, 9 ou 10 em cada uma dessas áreas, jamais você vai conseguir. It's just a dream. É só um sonho. While you're asleep, you think about it. Você está dormindo quando pensa nessas coisas. When you wake up, Mas quando acorda, nothing changes. nada mudou. So if you are going to create a culture of blessing, Então, se você quer mesmo criar uma cultura de bênção, if you're going to be an agent of transformation, se você vai ser um agente de transformação, you need 9s and 10s in all of these areas. você precisa de 9 e 10 em cada uma dessas áreas. As we go through this, À medida que a gente vai caminhando nisso, if you don't have 9s and 10s, se você não conseguir botar 9 ou 10, one of two things. uma das duas, You cannot accomplish this goal. você não vai conseguir cumprir esse alvo. Find a goal where you will have 9s and 10s. Você precisa então encontrar um outro alvo no qual você possa estabelecer 9 ou 10. Or Ou you change these areas of your life você muda essas áreas da sua vida, so that you can get a 9 or 10 in each of these. para que você possa obter então uma avaliação de 9 ou 10 em cada uma And delas. that you need to decide before God. E isso é uma coisa que você precisa decidir perante Deus. God, am I called to this? Deus mesmo te chamou para fazer isso? Am I actually an agent of transformation? Será que eu sou mesmo um agente de transformação? Or I'm just having a dream at night? Ou será que eu estou apenas sonhando no meio da madrugada? You need to decide before God. Você precisa decidir isso perante Deus. Because God is serious about his visions. Porque Deus leva as suas visões muito a sério. He is saying, "Hail, valiant warrior." Porque Ele está dizendo, valente guerreiro. And we are Gideon. E nós somos Gideões. We have to decide. Nós temos que tomar uma decisão. Will I be that valiant warrior? Será que eu vou me tornar esse guerreiro valente? Have you called me to a life of transformation? O Senhor mesmo me chamou para ser um transformador de vidas? To serve in the area you have placed me? Para servir nas áreas onde o Senhor me colocou? Or not? Ou não? Number 5, Número 5. time delay. Tempo de espera. Some people stop their pursuing their vision Algumas pessoas simplesmente param na busca da visão because it takes too long. porque leva tempo pra caramba. Well, I already tried for a long time O que eu tenho tentado há tanto tempo and nothing happened. e nada tem acontecido? This is not a 100-meter sprint. Isso não é uma corrida de 100 metros. Life with God is a marathon. A vida com Deus é uma maratona. Can you go the distance? Você precisa percorrer toda a distância. And here's what I suggest. Essa é uma coisa que eu vou sugerir a você. Set some small goals along the way. Estabeleça alguns alvos mais curtos ao longo do caminho. If you have to run a marathon, Se você tem que correr uma maratona, it's a long time. vai gastar muito tempo. Set some goals along the way Então você precisa estabelecer alguns alvos durante o percurso. so that when you accomplish them, Então, para que quando você alcançar cada um deles, you have a sense of accomplishment. você vai ter essa sensação de que alcançou alguma coisa. The Bible says in Proverbs that hope deferred makes the heart sick. A Bíblia diz que a esperança frustrada, em Provérbios, diz que a esperança frustrada faz o coração adoecer. So 1 to 10.
Então, de 1 a 10. Do I understand how long it will take to accomplish the goal? Será que eu consigo entender quanto tempo vai precisar para cumprir essa visão? And did I establish some short-term milestones that I can pass? Ou eu já consegui estabelecer alguns marcos no percurso para que eu possa marcar os avanços? Okay, 1 to 10. De 1 a 10. Do I understand the time required? Eu entendo que um tempo será requerido Am I willing to go the distance? e eu estou disposto a percorrer a distância. Number 6. Número 6. Authority to produce a personal outcome. Autoridade para produzir um resultado próprio. What does that mean? O que isso significa? Will I be able to be an influencer in this area? Será que eu estou pronto para me tornar um influenciador nessa área? Do I believe in my heart Será que eu creio em meu coração that I can be an que influencer? eu posso me tornar um influenciador? Or do I believe that other people will completely stop me from accomplishing Ou this goal? será que qualquer pessoa vai conseguir me paralisar e me impedir de alcançar esse alvo? If I don't believe in my heart that God can change some no's into yeses, Se eu não conseguir entender que Deus pode transformar alguns nãos em sim, then I will stop. então eu vou parar. Daniel chapter 1 is a good example. Daniel capítulo 1 é um bom exemplo. The king told the governor, E aí o rei disse para o governador: make the Hebrew exiles eat the king's food. eu quero que você pegue os exilados hebreus e eles só vão poder comer essa comida. But the problem is the food is the opposite of what God told them to eat. Mas aí o que acontecia é que a comida do rei era o oposto daquilo que Deus dizia que eles podiam comer. So Daniel has a problem. Então Daniel tinha um problema. Should I obey the king Eu devo obedecer ao rei or not obey the king? ou desobedecer ao rei? What should I do? O que eu tenho que fazer? How do you turn, I mean, if he says, I cannot eat that food, Então se você simplesmente dissesse, eu não posso comer dessa comida, what will the governor say? então o que o governador diria? Then you're dead. Então você vai morrer. How do you turn a no into a yes? Como é que você faz para mudar um não em sim? Daniel 1 is a good study. Então Daniel tinha que fazer um estudo. What did Daniel do? Então o que Daniel fez? He asked God, Ele perguntou a Deus: what is the king's goal? qual é o alvo do rei? Is it food? Será que tem a ver com comida? The king wants me to eat certain food? E que o rei quer que eu coma determinada comida? No, it's not about food. Não, não era sobre comida. What does the king want? Qual era o desejo do rei? Wisdom, strength, health. Ele queria sabedoria, força e saúde. So this is not about food. Então isso não tem a ver com comida. Just the king wants strong, healthy, wise young men. Então tudo que o rei queria eram jovens fortes, saudáveis e sábios. Can we produce that with some other way? Será que a gente consegue produzir isso de outra forma? Sure. Claro. If we eat the food God tells us, Se eu comer a comida que Deus falou comigo, we will be stronger, healthier, and wiser than eu vou everybody. continuar mais forte, saudável e sábio que qualquer outro. What's the goal of the governor? Então qual era o alvo do governador? He wants to look good in the eyes of the king. Ele queria agradar aos olhos do rei, ser agradável aos olhos do rei. He wants a promotion. Ele queria ser promovido. He doesn't want to be killed by the king. Ele também não queria ser morto pelo rei. So Daniel comes up with a plan. Então Daniel volta com um plano. He says to the governor, Aí ele diz ali para o governador, para o mordomo: test us for 10 days. faz um teste por 10 dias. Let us eat the food that we like to eat. Deixa a gente comer a comida que a gente gosta de comer. And if we are not stronger, healthier, and wiser than everybody else, you can kill us. E se a gente não aparecer aqui mais forte, saudável e sábio do que qualquer outro, pode matar a gente. The governor said, okay, E aí o cara que estava responsável, o governador, disse: beleza, 10 days will not be a problem. 10 dias não vai ser problema. And they did that. E eles o fizeram. And at the end of 10 days, E no fim dos 10 dias, they were stronger, healthier, and wiser than everybody else. eles estavam mais fortes, saudáveis e mais sábios do que qualquer outro. So Daniel's goal was accomplished. Então o alvo de Daniel foi alcançado, The governor looked good in the eyes of the king. o governador saiu bem aos olhos do rei, And the king had strong, healthy, wise young men. e aí o rei tinha os camaradas fortes, saudáveis e inteligentes que ele queria.
That's how you turn no into yes. É assim que se muda um não em sim. I have many coordinators tell me, Sabe o que muitos coordenadores falam para mim? oh, we cannot do the courses in our church A gente não consegue fazer os cursos na nossa igreja, because the pastor is not interested. porque o nosso pastor não está interessado. Oh, he's doing many other things. He's doing cells, he's doing this, he's Ele doing that. está fazendo um monte de coisa, ele está envolvido com célula, com isso, com aquilo. How do you change no into yes? Como é que você muda um não em sim? The wisdom of Daniel. Sabedoria de Daniel. What is the pastor's goal? Qual é o alvo do meu pastor? How can I meet his needs? Como é que eu posso alcançar as necessidades How dele? can I bless him? Como é que eu posso abençoá-lo? You know what many Christians do? Sabe o que a maioria dos cristãos fazem? They stop. Eles param. Well, I can't do anything in this church. Eu não consigo fazer nada nessa igreja. Pastor said no. O pastor disse não. I have to leave the church. Eu tenho que sair dessa Go to a igreja. different church. Eu vou para outra igreja. Not become an agent of transformation. E aí eu não me torno um agente de transformação. People just stop. As pessoas simplesmente param. Don't stop when somebody says no. Não pare quando alguém te disser não. Learn how to turn no into yes Você precisa aprender como transformar esse não em sim, with the wisdom of Daniel. com a sabedoria de Daniel. Do you know what many Christians would have done if they were in Daniel's position? Sabe o que a maioria dos cristãos fazem quando estão na posição de Daniel? They go to the governor. Eles vão para o governador. We're not eating the king's food. Nós não vamos comer essa comida do rei. God told us to eat different food. Deus falou que a gente tem que comer uma comida diferente. And we will serve God and not men. E nós estamos aqui para servir a Deus e não a homem. If you do that, Se você faz isso, what happens? o que acontece? You die. Você morre. And you know what those people think? E sabe o que essas pessoas pensam? I'm suffering for righteousness. Eu estou sofrendo pela justiça. I'm suffering for the name of the Lord. Eu estou sofrendo pelo nome do Senhor. No, you're not. Não, você não You're está. suffering because you're stupid. Você está sofrendo porque é burro. You're suffering because you're a rebel. Você está sofrendo porque é um rebelde. You're suffering because you have no wisdom. Você está sofrendo porque tem falta de sabedoria. Learn how to honor authority Aprenda como adquirir essa autoridade and turn a no into a yes. e como transformar um não em sim. So 1 to 10. Então, avalie de 1 a 10. Do I believe I can accomplish this? Eu acredito que eu Do I consigo have alcançar authority isso, to produce the outcome? de ter autoridade para produzir resultados. Number 7. Vamos para o número 7. Do I have a supportive community around me? Será que eu tenho o suporte da comunidade à minha volta? Is my wife in agreement? Minha mulher concorda comigo? Is my husband in agreement? Meu marido concorda comigo? Do I have any friends or family around me that will help me? Será que eu tenho alguns amigos ou parentes que vão me dar suporte? Nobody can accomplish a goal alone. Ninguém consegue cumprir alvo nenhum sozinho. So is there a community of people around me? Então eu preciso de uma comunidade de pessoas à minha volta. Do I have any mentors? Você tem algum mentor? People that are ahead of me that can help me. Pessoas que estão acima de mim, à frente de mim, que podem me ajudar? Do I have any teammates? Será que eu tenho alguns companheiros de ministério? You know, if you look in your team Se você dá uma olhada na sua equipe and you are the smartest, most qualified person there, e você acha que você é o cara mais esperto e mais qualificado ali, you better change your community. é melhor você trocar de comunidade. You need to find somebody smarter than you to work with. Você precisa encontrar alguém que seja mais inteligente que você para você trabalhar com ele. The smartest man O homem mais inteligente is not the one who's most intelligent. não é aquele que é a pessoa mais esperta, não é aquele que é mais inteligente. The smartest man O homem mais esperto is the one who knows how to find people who are smarter than him é aquele que sabe encontrar gente que sabe mais do que ele and recruit them to his team. e recruta essa pessoa para trabalhar com ele. So do you have a team to work with? Então, se você tem uma equipe para trabalhar com você, Other people to help you? outras pessoas que vão te ajudar. 1, no team members. Se você não tem equipe, não tem membros com você, nota 1. 10, 10, I have strong support. eu tenho um suporte muito My forte. wife is in agreement. My Minha husband mu- is in agreement. Minha mulher, meu marido estão em I have a acordo. team. Eu tenho uma equipe We can accomplish this. e a gente vai conseguir alcançar isso. Number 8, Número 8, resource availability. disponibilidade de recursos. Do I have the time, Será que eu tenho tempo, energy, energia, money, dinheiro, logistics, logística? focus Eu tenho foco to accomplish this para goal? cumprir esse alvo? The Bible says in Proverbs 29, E Provérbios 29 diz, verse 18, verso 18, for lack of vision people perish. as pessoas perecem por falta de visão.
I don't know one scripture that says for lack of money people cannot accomplish a vision. Eu não conheço um versículo sequer que diz que as pessoas não alcançam a visão por falta de dinheiro. Where is that scripture? Onde é que está essa escritura? For lack of money. Por falta de dinheiro. It doesn't exist. Ela não existe. Only two things cause the problem. Só duas coisas podem causar problema: Lack of vision, falta de visão lack of knowledge. e falta de conhecimento. Hosea 4:6, É o que diz em Oséias 4:6 Proverbs e 29:18. também Provérbios 29:18. But no scripture says for lack of money Mas nenhuma escritura diz por falta de dinheiro or for lack of time. ou por falta de tempo. Just says for lack of vision. Só fala sobre falta de visão. Some people think I don't have enough time. Muitas pessoas pensam, eu não tenho tempo para isso. In the United States, Nos Estados Unidos, the average Christian watches 4 hours of television per day. o tempo médio que os cristãos gastam à frente da televisão é 4 horas por dia. And then they say, I don't have time. E ainda dizem assim, eu não tenho tempo. Maybe you do. Talvez você tenha. Maybe you need to change your habits. Talvez você só precise mudar os teus hábitos. So we need to ask that question. E a gente precisa fazer essa pergunta. So when you people that will never accomplish a vision, Pessoas que jamais alcançarão uma visão, when they hit an obstacle, quando eles encontram um obstáculo, they stop. eles param. I don't know how to do that. Eu não sei como é que faz isso. Whenever you find a statement, I don't know, Toda vez que você ouvir essa declaração que alguém diz assim, eu não sei como, change it into a question. transforme isso numa pergunta. How can I? Como é que eu posso? So I need to learn a different language to accomplish my goal. Eu preciso mudar a minha linguagem para poder alcançar os meus alvos. But I don't know that language. Mas eu não sei essa língua. To accomplish the goal, Para alcançar o seu alvo, put it on a list. comece a fazer uma lista. Learn this language. Aprender essa linguagem. Find a mentor. Encontrar, eu não sei esse idioma, né? Aprender o idioma. Encontrar um mentor. Find a way to accomplish this. Encontrar uma maneira de cumprir esse alvo. Find somebody to do it. Encontrar alguém que saiba fazê-lo. So people that accomplish goals, Pessoas que cumprem os seus alvos, when they hit an obstacle, quando eles encontram um obstáculo, they don't stop. eles não param. They put it on their to-do list. Eles colocam esse obstáculo na sua lista de coisas a fazer. Learn English. Aprender inglês. Okay, it's on my list. Está na minha lista. I will do that. Eu vou fazer isso. People that never accomplish their goals, Pessoas que nunca cumprem seus alvos, they just stop. eles simplesmente param. Oh, I don't have time. Eu não tenho tempo. Okay, change my priorities. Então, Put on my lista, list. eu vou botar lá, mudar minhas prioridades. So an obstacle Então, um obstáculo doesn't stop your vision. não é para parar a sua visão. It just creates a necessity to learn, Eles simplesmente estão ali para criar uma necessidade de aprendizado, a new skill. uma nova habilidade. Find a mentor, somebody that can help me. Então, você precisa encontrar um mentor, alguém que possa lhe auxiliar nessa área. So thinking of your vision, Então, pensando sobre a sua visão, number 8, número 8, do I have the resources, será que eu tenho os recursos, the money, o dinheiro, the teammates, os the companheiros, time, o tempo, the focus, o foco, the energy, a energia, the health? a saúde? 1 to 10. Coloque aí de 1 a 10. 10, I have what I need. 10 significa eu tenho o que eu preciso. 1, not much. Número 1 significa não tenho tanto assim. And then I have a list of things I need to change first. Então você precisa de uma lista das coisas que precisam ser mudadas. Number 9, Número 9, confidence. confiança. That means my mind and heart are on the same page. Essa coerência equivale a dizer a minha mente e o meu coração estão alinhados, estão na mesma página. You know, the images of God, yourself, and other people are in your heart, not in your mind. A maioria das pessoas, a visão que Deus tem acerca das pessoas precisa estar no coração delas e não na mente. Everybody has a conflict between their reality and their vision. Muitas pessoas vivem esse conflito entre a realidade e a visão. Actually, everybody. Para falar a verdade, todo mundo. Everybody is Gideon. Todo mundo é meio Gideão. I'm in the wine press, Eu tô aqui no lagar do vinho, no capacity, sem capacidade, but God calls you. mas Deus chama você. Hail, valiant warrior. Ele te diz, guerreiro valente. Who? Quem?
What's he talking about? Com quem que ele está falando? And God begins a process. E aí Deus começa o processo. Process of transformation in you, Processo de transformação em você, in your marriage, no seu casamento, in your family, na sua família. and you begin to move, E aí você começa a se mover. and God begins to develop confidence. E aí Deus começa a desenvolver essa confiança. Not confidence in yourself, Não confiança em si próprio. confidence in God Confiança em Deus. to accomplish what He said He would accomplish. De que você vai cumprir aquilo que Ele disse que você iria cumprir. You know, God gave Israel a promise in Deuteronomy 9. Em Deuteronômio capítulo 9, o Senhor entregou uma promessa a Israel. When you come in the land, Quando vocês entrarem na terra, you will meet giants. vocês vão encontrar gigantes. Don't worry about them. Não se preocupem com eles. I will go before you. Eu vou diante de vocês. I will be like a consuming fire. Eu vou ser como um fogo consumidor. I will drive them out Eu vou removê-los do caminho and give you their land. e eu vou dar a terra a vocês. Now they came into the land. Aí eles entram na terra, There was a giant. aí havia gigantes. His name was Goliath. Tinha um gigante chamado Golias. Who should kill him? Quem é que deveria matá-lo? The king, O rei, Saul. Saul. Do you think he ever read Deuteronomy 9? Será que você acredita que ele já tinha lido Deuteronômio 9? Of course he did. Claro que He sim. was a Jewish man. Ele era um judeu. He probably memorized it. Provavelmente ele sabia de cor. Why didn't he go kill the giant? Mas por que ele não foi matar o gigante? Very simple. Uma coisa simples. No confidence in his heart. Não havia confiança no coração. Did his mind believe? O que a mente dele acreditava, Maybe. talvez. Okay, God said that. Beleza, Deus falou isso. But he's big. Goliath is huge. Mas Golias, é desse tamanho. We can't overcome him. A gente não consegue enfrentá-lo, superá-lo. But then came this teenager, Mas aí chega aquele adolescente, some kid about 15 years old. talvez um garoto de 15 anos de idade. His name was David. O nome era Davi. What did David have that Saul did not have? O que Davi possuía que Saul não possuía? Confidence Confiança in his heart. no coração. I can do this. Eu posso fazer. You could do this. Você também pode. Any circumcised man can do this. Qualquer homem circuncidado pode fazer isso. Because it's a covenant promise from God. Porque essa é uma promessa da aliança com Deus. This guy has been challenging you 30 days. Esse cara já está desafiando vocês há 30 dias. Why doesn't somebody kill him? Por que ninguém ainda foi lá matar esse cara? If nobody else will, Se ninguém vai, I'll do it. eu vou fazer. Want me to do this before lunch or after? Vocês querem que eu faça antes ou depois do almoço? This is really not a problem. Isso não é um problema. How did David kill the giant? Como foi que Davi matou o gigante? Confidence Confiança in God. em Deus. Why didn't Saul do it? Por que Saul não fez isso? No confidence. Porque não havia confiança. Who accomplishes goals? Quem é que cumpre os seus alvos? People who have confidence in God. As pessoas que têm confiança em Deus. I don't think David even knew exactly how it would happen. Eu tenho uma ideia que Davi nem sabia como é que o negócio ia acontecer. Maybe I'll throw a rock. Talvez eu vou jogar uma pedra, Maybe I'll hit him with a stick. talvez eu vou bater nele com a vara, Maybe I'll just spit at him. talvez eu vou dar só uma cuspida nele. That would kill him. E aí vou matar ele. Doesn't matter. Não importa. God will kill him. Deus vai matar ele. David just had to appear Davi só tinha que dar as caras por ali and enforce what God said. e reforçar aquilo que Deus já havia falado. That's confidence. Isso chama confiança. Gideon, Gideão, you have too many people. ele tinha muitas pessoas. Let's get rid of half of them. Vamos jogar fora metade desse povo. As a matter of fact, let's just use 300 Então, no final das contas, ele ficou só com 300. against thousands. E ele lutou contra milhares. God, are you sure? Deus, você tem certeza? Yeah, Sim. 300 will be enough. 300 acho que já dá bom. Here's the plan. Esse é o plano. Do this. Faça isso. And Gideon becomes the valiant warrior. E aí Gideão se tornou o guerreiro valente. The same will happen for you, E o mesmo vai acontecer com você. for your family, Para tua família, for your church, para tua igreja, for your city. para tua cidade. You are a transformer. Você é um transformador. You are an agent of Você é transformation agente de transformação in your family, na tua família in your marriage. e no teu casamento. Okay. Now you can add up your score. Agora você pega a tua nota e soma. See what it looks like. E aí dá uma olhada no resultado. If you have less than 70, Se a tua nota deu menos de 70,
You maybe need to change some of these areas. Talvez você vai precisar fazer algumas mudanças nessas áreas da sua vida. Either change the goal, Talvez vai requerer mudança de alvo, or you look at these areas ou você vai ter que olhar para essas áreas. and say, God, maybe I need to change my E priorities. talvez você vai orar dizendo, Deus, eu preciso mudar algumas das minhas prioridades. Lord, what do you want me to work on this list? Senhor, qual dessas áreas na lista o Senhor quer que eu trabalhe? To truly become an agent of transformation. Para realmente me transformar, me tornar um agente de transformação. That the things that I see 10 years from now Para que as coisas que eu consigo enxergar para daqui a 10 anos will actually come to pass. vai começar a se tornar realidade. That this is not just a dream I see at night when I sleep. Para que deixe de ser apenas um sonho que eu tenho enquanto eu estou dormindo à noite. This is a vision Isso é uma visão that God has called me to. que Deus me chamou para fazer. Become an agent of De transformation. me tornar um agente de transformação. And to actually see what God sees E aí que eu possa realmente ver aquilo que Deus vê for my life, para minha vida, my marriage, para o meu casamento, my family, para minha família, my church, para minha igreja, my community. para minha comunidade. What are the obstacles that stop me? Quais são os obstáculos que estão me paralisando? And what am I going to do to change that? E o que eu preciso fazer para mudar isso? So now we're going to spend just a little time in some small groups. Nós vamos gastar algum tempinho em grupos pequenos. And what we want to do is share with each other, O que eu quero que você faça é que compartilhe uns com os outros. what is my vision Qual é a minha visão and what are the things that are stopping me? e quais são as coisas que estão me impedindo, me paralisando. Maybe I need prayer in my heart. Talvez eu esteja precisando de oração pelo meu coração. Maybe there's a deep disappointment. Talvez haja um desapontamento profundo. Okay, we are most of us coordinators, facilitators. A maioria de nós aqui somos coordenadores e We know facilitadores. how to minister to the heart. Então a gente sabe como ministrar o coração. And if somebody is sharing, yeah, there is deep disappointment in my heart Então se alguém no seu grupo compartilhar um desapontamento profundo no meu coração, because I've been sitting for 38 years by this pool paralyzed. porque eu estou aqui sentado há 38 anos com paralisia na beira do poço. Of course I want it to change. Claro que eu quero mudar, But if I'm honest, mas para ser honesto, I don't believe it will change. eu não tenho acreditado que as coisas podem mudar. I need some ministry. Eu preciso de apoio de ministração. Please pray for me, Por favor, ore por mim. for this area of my life, Nesta área da minha vida, my marriage. do meu casamento. So what are the areas Então, quais são as áreas that block me que estão me bloqueando from accomplishing what God has called me to? de cumprir aquilo que Deus me chamou? So Marcelo, will you come Então, Marcelo virá aqui and explain the small groups, e ele vai explicar esses grupos pequenos, how long we will have. quanto tempo teremos, Here's what we will do. e isso é o que faremos. Gather in your small group, Se junte ao seu grupo pequeno ask this question. e faça a seguinte pergunta: What is your vision? qual é a sua visão And what are your obstacles? e quais são os teus obstáculos? And how can we pray for you? E como é que podemos te ajudar em oração? In this group, Nesse grupo, you will not have time to pray for everybody, vocês talvez não tenham tempo de orar por todo mundo, but we will have more groups later, mas nós vamos ter outras oportunidades em grupo and you can pequeno. finish this. E aí você vai poder concluir isso.